pessoal, sou Marcelo Antunes do canal Só Ideal Brasil e hoje eu estou voltando aqui para falar com vocês sobre um tema interessante. Na verdade, é a continuidade do vídeo anterior que eu gravei sobre a ditadura do Só Ideal no Brasil, né? Então hoje o vídeo é Ditadura do Só Ideal no Brasil, parte 2. Bom, no vídeo anterior, né, na parte 1, eu falei sobre a questão dos estilos e de alguns elementos que levavam a um processo de exclusão, preconceito e controle equivocado dos praticantes e das instituições. Se quiser recuperar isso, dá uma assistida no vídeo lá que você vai lembrar rapidinho do que eu falei, né? E como é que isso causa um efeito negativo sobre a modalidade. Obviamente sobre a modalidade e os praticantes. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um elemento que impacta o desenvolvimento da modalidade. Também, né, impacta o desenvolvimento da modalidade e de seus praticantes. Que elemento é esse? Os professores. Caraca, né? É isso. Os professores também têm importância significativa no processo de desenvolvimento, não só da modalidade, mas dos seus alunos também, né? Então, algumas questões que a gente precisa colocar na mesa para começar a pensar sobre isso a partir de agora. Então, o motivo desse vídeo é por que eu estou estou gravando esse vídeo para vocês para falar sobre isso. Na verdade, é também por histórias que eu escutei de praticantes reclamando dos seus professores. E aí, eles falam coisas do tipo: ah, você não pode treinar com aquele professor, né? Você não pode treinar naquela escola, né? Ou também, você só tem que treinar com o nosso pessoal, né? Não pode participar do evento daquele ou desse grupo da academia ou instituição, né? Você é proibido. Olha quantas coisas visam controlar o desenvolvimento do aluno, né? Bom, você não pode treinar com aquele ou com esse professor, por quê, né? Por que a gente não pode treinar com outros professores? Por que a gente não pode ir treinar em outras escolas, né? Por que eu só tenho que treinar com o nosso pessoal? Isso é um processo endógeno, né? Ah, só posso treinar com o nosso pessoal. Pô, eu treino tanto com aquele cara que eu já sei até o que ele pensa. Se bobear, eu sei o que ele tomou no café da manhã, porque eu já conheço o cara. Então, que novidade o meu treino tem, né? Aonde eu vou desenvolver habilidades de ler movimentações diferentes, jeitos de lutar diferentes. Porque tudo isso é importante, assim, Só Ideal não é treino de Kati, né? O treino solo do Só Ideal, ele tem um objetivo muito claro, né, e vinculado com as técnicas de combate, né? E a gente já falou isso no vídeo anterior, né, da relação do Jibangun com o Jiaoban e o combate, né? A gente já falou sobre isso. E como é que eu consigo desenvolver minhas habilidades de combate se eu só luto com pessoas do meu meio de conhecimento? Eu não troco figurinha com outros praticantes. Bom, isso é uma questão fundamental para o desenvolvimento do Só Ideal. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, né? Então, assim, participar de diversos eventos é uma forma de troca, né, com outros lutadores, com outros perfis diferentes, né? Bom, por que isso acontece então, né? Como isso é feito do ponto de vista operacional, né? Com que objetivo um professor faz isso, né? Por que isso acontece, né? Essas são perguntas que os praticantes deveriam se fazer todo dia, né? E sempre que tiverem uma relação com um professor que tem esse tipo de comportamento, né?
Isso é um pouco medieval, né? Esse tipo de controle assim, é anacrônico, né? Numa sociedade que a gente tem tanta informação circulando por aí e tanta possibilidade de desenvolvimento a partir de diferentes relações, né? Mas enfim, por que esses professores fazem isso, né? Vamos levantar algumas hipóteses aqui, né, para pensar sobre isso. A primeira hipótese, né, é a ambição. Né? A ambição no sentido de querer ser apenas aquele que é respeitado, né? E por esse controle eu consigo ganhar mais dinheiro. Né? Então eu não permito que o meu aluno vá para outro lugar, gaste dinheiro em outros cantos. Ele tem que gastar dinheiro aqui. Aí eu dou aqueles cursinhos de fim de semana, eu faço aqueles exames de faixa, eu faço treino especial e aí eu exploro esse aluno o máximo que eu consigo, né? Até que o aluno se exaure e muitas das vezes ele vai embora da academia, né? Acontece muito isso. E aí esse aluno vai embora da academia e ele desiste da modalidade, né? Porque ele foi tão vilipendiado pelo professor que só visava a grana, só o seu bolso ou só o seu desenvolvimento, que ele exauriu aquele aluno. A outra hipótese, né, essa é interessante também, é medo. Né? O professor tem medo que o aluno dele vá para outros lugares e perceba que o que ele sabe é pouco, se comparado com outros. A melhor coisa para o desenvolvimento de qualquer coisa é a comparação. Né? É a concorrência, é a comparação, é ver aonde o outro é melhor para eu poder melhorar, onde o outro errou para eu poder não errar também. Né? É a melhor coisa, é o confronto, a luta é interessante por causa disso, né? Porque o outro te ensina muito. E aí o professor que tem pouca profundidade no conhecimento, ele tem medo que o aluno descubra que ele não sabe nada. Ou sabe pouco. Né? Porque às vezes o cara até sabe alguma coisa, mas pouco, tem pouca experiência. Tem muito professor que nunca praticou efetivamente a modalidade e se tornou professor com certificadinhos de fim de semana. A gente também já falou disso aqui no canal. E aí, obviamente, o que esse professor vai entregar para o aluno dele? Entrega aquilo que ele conseguiu, né? Com muito esforço ali naquele fim de semana, algumas técnicas, não sei o quê. Aí ele replica um modelo que ele nunca participou, ele nunca treinou, sob a orientação de um professor continuamente. Né? E aí o que ele vai entregar para o aluno dele? Nada. Bom, você tem 1 litro de água e o aluno dele está com sede, ele vai entregar parte desse litro d'água, mas ele também não pode entregar tudo, porque senão ele também fica com sede. Né? Então, assim, quanto mais águas, mais sedes a gente pode matar. Né? E o professor tem medo que isso venha à tona, porque ele coloca na parede a porcaria de um certificado de fim de semana que diz que ele é professor daquele negócio. Né? E aí, quando ele vai ensinar, ele se arvora. Olha o meu diploma aqui pendurado na parede, rapaz. Aí ele vai ensinar. E o aluno dele, obviamente, está ali porque quer aprender aquele negócio. E o aluno começa a querer aprender mais. E o professor não tem o que entregar. E fica enrolando o aluno. Né? E aí o aluno quer ir treinar, ter outras experiências, onde ele poderia aprender mais coisas, se desenvolver melhor. E o professor, com medo do aluno descobrir que ele não sabe porcaria nenhuma, né? Ou sabe pouco da modalidade ali e tal. Né? Mas não o suficiente para alavancar o aluno a um estágio superior ou levar o aluno ao desenvolvimento pleno das capacidades que ele tem, né? E ele prende o aluno. Bom, a outra hipótese, né, é a hipótese da percepção equivocada do que é ser
professor. O que é ser professor? Então, ser professor é ser o empresário de um negócio, ou ser professor, qual é a missão do professor, né? Por que você se forma professor? E dentro desse universo de questionamento, né, ser um atleta, ser um atleta competente, medalhista, tarará, tarará, não é o mesmo que ser um professor. Não necessariamente um excelente atleta será um excelente professor. Um excelente atleta pode ser um professor medíocre, mediano, tá ali. O que ele vai ensinar para o aluno é a experiência dele como atleta, né? E a experiência dele como atleta é circunscrita às condições que ele tinha específica naquele momento que ele era atleta. E ele não se preparou para ser professor. Esse é um dos casos que acontece muito. Obviamente você tem casos de atletas de alto nível que viram excelentes professores, porque aí eles abrem a mente no sentido de que a experiência dele não foi suficiente para ele, com as condições que ele tinha na época, mas não é suficiente para replicar em outros sujeitos, porque as pessoas são diferentes. Tem condições físicas diferentes, culturais diferentes, socioeconômicas diferentes, filosóficas diferentes. E o professor tem que saber lidar com isso, né? Mas a função básica do professor é fazer com que o aluno avance, né? E em arte marcial, tem-se é um dito, né? Na verdade, é uma ideia de que o bom mestre é aquele que forma alunos melhores do que ele próprio. Que só dessa forma aquela prática evolui e avança para a próxima geração. Caso contrário, se eu formo sempre alunos piores do que eu, o meu aluno que vai formar alunos piores do que ele, e assim sucessivamente, até que aquela linhagem, aquela escola, aquela modalidade se extingua, né? E é o que a gente vê em muitas. A gente, assim, no meu ciclo de vida até agora, eu já vi academias desaparecerem. Muitas delas. Já vi estilos importantes de luta serem relegados ao ostracismo por conta dessas dinâmicas do professor que talvez não entenda o que é realmente ser um professor, né? E que o conhecimento está aí para ser compartilhado, dividido, aumentado, desenvolvido para o benefício de todos, né? Essa é uma perspectiva. Bom, aí eu apresentei aqui para vocês algumas questões, perspectivas para a gente pensar por que os professores fazem isso. Então, um deles é culpa, medo e ambição, né? Isso aí. Uma percepção equivocada da condição de ser professor, né? E, obviamente, como é que eles também fazem isso? Quais são os mecanismos, né? Primeiro, ele usa o mecanismo da culpa no aluno, né? O aluno podia fazer isso e treinar com outro professor, ele está traindo a escola, e aí tem aquele discurso, né? Porque a traição, e aí é um pseudo conceito de lealdade, né? Equivocado, mas é. Depois ele usa o mecanismo da punição para incutir medo no aluno, para que o aluno não vá para outro lugar. Então, o mecanismo de medo, né, de punição, ele vem de várias maneiras, né? Ele pode vir
da exclusão do aluno de um grupo específico, ele pode vir da suspensão dos exames de faixa, do retardamento, da pausa no ensinamento. Não vou te ensinar mais durante um período, você precisa repensar os seus valores. Enfim. E o outro é botar na mente do aluno o processo, a ideia da ambição, né? Olha, se você ficar ao meu lado, você terá benefícios. Tem uma série de discursos que a gente já conhece, né? Que são usualmente colocados dentro das academias, dentro das escolas, das associações, para que você manipule o aluno. Então, essa manipulação do aluno é muito forte, né? E a outra coisa que se utiliza para controlar o aluno é a omissão de informação. É óbvio que esse recurso cada vez mais ele tem poder menor, né? Porque depois do advento da internet, tudo tá aí para todo mundo ver, só não vê quem não quer. Tá aí pro bem, tá aí pro mal, porque a gente também vê coisas que a gente não queria ver, mas vê ali naqueles vídeos, naquelas videoaulas, naquelas divulgações na rede, inclusive mestres se auto-intitulando mestres de uma modalidade na qual o professor dele nem é mestre. Até porque, para ser mestre de uma arte marcial, há uma série de critérios. Assim, aí eu estou falando a partir da cultura chinesa, né? Não, as outras artes marciais têm lá os seus critérios. Mas a arte marcial chinesa, ela tem critérios muito objetivos sobre isso, né? E a auto-intitulação não é um deles. Percebam? Mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou aprofundar um pouco mais essa questão. Bom, e aí você tem um outro recurso utilizado pelos professores, por esse tipo de professor, né? Porque é um tipo, é uma característica de professor, né? Todos os professores, obviamente, não são assim. Eu estou falando de um caso específico, não, um tipo específico de professor, muito estimulado pelos comentários, pelas conversas que eu tenho sobre Shuaijiao no Brasil inteiro, com vários praticantes, vários instrutores, alunos, atletas, professores, enfim, né? E que é esse outro mecanismo que é utilizado por esse tipo de professor, são os falsos códigos de ética, né? O Wudê fake. Ó que legal, né? Tem Wudê fake? Claro que tem. E aí o cara elenca uma série de conceitos e manipula o conhecimento daquele conceito para que o aluno o siga dogmaticamente. Olha que legal. Manipulação dogmática através do Wudê, da ética marcial chinesa. Então, tem muito isso também, né? Então, eu apresentei alguns mecanismos, algumas ferramentas que esses professores, esse tipo de professor, utiliza, né, para prender os seus alunos. Bom, falei um monte dessas coisas, agora vamos falar de coisas que são da cultura mesmo, da arte marcial chinesa, e obviamente eu estou aqui especificamente falando do Shuaijiao. Então, no Shuaijiao tem um ditado que é legal, cara, é bacana. Ele é um pouco, assim, confuso a princípio, né, metafórico, mas ele é bem legal. Ele diz o seguinte: Jing Tao San Biao Xi Hao Shui Ren Zong Dou San Shi Wu Yi Kao. O que isso quer dizer? Tradução aqui minha, né, particular. A água boa de beber é aquela que é lavada 3 vezes. Na sequência, aprende-se com 3 mestres para alcançar a excelência nas artes marciais. O que esse ditado está dizendo para a gente, né? Então, aí vamos fazer a interpretação, a análise desse ditado, né?
Obviamente que não é uma análise de um leigo, é análise de quem está dentro do meio do Shuai há muitos anos, praticando com mestres chineses, estando na China várias vezes, e enfim. Ele está dizendo, a primeira coisa que ele diz para a gente é a necessidade de se treinar com pessoas diferentes. Né? Não aquelas do nosso cotidiano. Né? Significa dizer que se eu bebo de uma poça d'água direto à água, aquela água está contaminada pelos vícios daquele espaço, né? Da estagnação que muitas vezes acontece por aquela água não se trocar. Né? Depois, ele enfatiza o desenvolvimento da modalidade e do aluno. Porque o que eu quero é excelência marcial, ou excelência, né, o que ele chama de Wu Yi Gao, a excelência marcial, né, através da prática desse praticante, praticar com pessoas diferentes. O sentido do termo Tou San Shi, né, Tou San Shi quer dizer com... Fala de 3, né? San fala de 3, mas esse 3 é para dizer que é mais gente, mais pessoas. E nesse caso, mais mestres, mais professores. Né? Então o aluno tem que treinar com várias pessoas diferentes, aprender com várias pessoas diferentes. Eu tenho um negócio que é uma experiência que é muito legal lá da China, uma delas, né? Óbvio, tem uma centenas de experiências fantásticas. Mas uma delas, um dia que eu estava treinando lá com o mestre Liu Baohu, com o mestre Ma Jianguo na praça, lá no Qiantang, né, no Parque Qiantang, e aí estava na fase de jogar saquinho, né, Shadai, né? Tem um jogo de Shadai, que a gente faz uma roda e a gente fica jogando um para o outro. É um conceito, né, é uma prática comum do Shuai popular, né, do Shuai clássico, né? E várias pessoas se juntam ali para jogar, né? Aí num dado momento a roda cessou, né? Aí ficaram algumas coisas, o meu professor direto, assim, o Ma Jianguo, né, que é o meu mestre, falou assim, aprende com aquele ali o jogar por trás. Tem uma maneira de jogar por trás, que você joga, ele ganha uma pressão, o saco ganha uma pressão, que quem vai receber o saco tem que ter muita expertise para fazer a absorção do movimento, um movimento de tangência, de pêndulo, para devolver legal, né? E meu professor falou assim, porque eu não sei jogar bem essa técnica. Olha o que o meu professor falou. Marcelo, treina com aquele outro professor porque eu não tenho o domínio dessa técnica. Ele vai te ensinar melhor que eu. Olha o que o meu professor fez. E obviamente, fui lá treinar com o cara. Na mesma praça, no mesmo ambiente ali. Todo mundo, vários professores diferentes, né? De lugares diferentes. Às vezes o cara não é nem um professor fantástico, mas aquela técnica ele domina. E aí fui lá, aprendi com o cara, obviamente. Aí depois o Liu Baohu chamou assim, tá vendo aquele ali? Pede ele para te ensinar o giro da flor de lótus. É o nome de uma técnica lá que você pega o saquinho, absorve, joga, ele vai girando na horizontal, no plano horizontal. Um negócio fantástico, ele ganha um efeito fantástico. Aquele sabe bem esse. Aí eu fui lá no mesmo dia treinar com outro cara. Então assim, tem o meu mestre Ma Jianguo, tem um mestre, o mais velho, né? O Liu Baohu, né? Tem eu. E aí cada um deles me mandou treinar com um cara diferente deles para aprender uma técnica diferente. Olha só a mentalidade de um professor de verdade, né? Desse tipo, do tipo de professor que eu, agradeço todo dia por ter encontrado na minha vida, né? Bom, outra coisa que esse ditado nos ensina, né, ou demonstra para a gente pegar, é o desapego e o afastamento da vaidade do professor que tem no seu aluno aquela possibilidade de desenvolvimento. Né? Então ele se
desapega do apego pelo aluno. Não, esse aluno é meu, só eu ensino para ele. E aí eu acabei de contar uma história de 2 dos meus professores fazendo exatamente isso, mandando eu treinar com outros professores para aprender melhor, para eu ser mais habilidoso, para aprender a técnica melhor do que eles próprios poderem. Olha a demonstração de desapego e humildade que esses meus 2 professores apresentaram. Tem outras histórias sobre eles que são fantásticas, mas ela está circunscrita a isso que eu estou falando aqui hoje, né, com vocês. E por último, esse ditado está dizendo o seguinte, ó, vai fazer intercâmbio, cara. Estimula o intercâmbio com outros professores. Professores qualificados, né? Não é, vou mandar, né? Enfim, tem que buscar que meus alunos aprendam com professores qualificados. Isso é muito importante e esse dito popular, ele está falando exatamente isso, né? Um dito popular do Soidial. Bom, outra metáfora, fechando aqui com vocês, né? Outra metáfora que é muito, muito geral da cultura chinesa, mas muito importante nesse caso, né? É a metáfora sobre a água na mão, né? Que ela pode ser aplicada nessa coisa de como eu estou tentando prender o meu aluno. Eu sou o ditador, ninguém vai a lugar nenhum só se eu deixar, e ninguém aprende com ninguém a não ser a mim, ninguém aprende fora da minha escola. Essas coisas que eu acabei de falar aí bastante com vocês, né? É um negócio que fala assim, quanto mais se aperta a mão para reter a água, né? Porque a gente põe a água assim e, né, às vezes para beber e tal, para fazer alguma coisa, a mão é aberta. Então o ditado diz, quanto mais eu aperto a mão, mais a água escorre pelos dedos. Percebe? Então esse tipo de atitude não ajuda a modalidade, né? O aluno vai escorrer pelos dedos, né? Esse tipo de atitude não ajuda a modalidade a se desenvolver, não ajuda os alunos a se desenvolver e nem a si próprio. O professor que tem esse tipo de atitude, ele não está se desenvolvendo, ele não está melhorando. Porque o aluno já não traz questões que o desafiam como professor. Porque o professor também tem que o tempo todo continuar estudando e aprendendo, né? E se o aluno não estimula o professor com questões, com dúvidas, não é duvidazinha daquela que não, é desafiar o professor. O professor é desafiado o tempo todo, no sentido, não é no sentido, alguém vem lutar na cara, nada disso. O professor é desafiado o tempo todo com as questões que os alunos apresentam durante as aulas, né? E muitas das questões que os alunos apresentam durante as aulas não estavam previstas no roteiro. E são questões que eles trazem de outras experiências, né? Não só daquela própria, mas também de outras experiências, né? E aí o professor impede esse processo, né? O processo da modalidade, ele atinge a modalidade de forma importante, poda o seu aluno do desenvolvimento natural, desejado, e destrói o seu próprio desenvolvimento como ser humano e como professor, né? E aí só gera frustração, só gera mágoa e gera abandono. Porque quando você aperta, a água se esvai, né? Então a ditadura dos professores sobre seus alunos é nefasta em todos os sentidos, né? Não tem um aspecto positivo, nem para o professor, nem para o aluno, nem para a modalidade, né? É uma demonstração clara de insegurança consigo próprio, de insegurança com o que se sabe realmente, ou talvez uma consciência do que não se sabe, né? E aí essa insegurança vem dessa consciência, né? Porque todo mundo sabe que nenhuma arte marcial é aprendida no fim de semana, nem em semináriozinhos de 15 horas. Todo mundo sabe isso, né? Ninguém é ingênuo. Então se assume essa posição a partir dessas perspectivas da não experiência, do não treino e de cursos de formação relâmpago, também assume o ônus de ser um professor desse tipo,
né? E, assim, você ataca diretamente, não tem para onde fugir. Você ataca a modalidade, o aluno e si próprio, né? Você não tem bons desdobramentos por isso, né? E aí, para finalizar, fica uma questão, né? Uma pergunta para fechar. Qual é o sentido de ser professor? Qual é a missão de um professor qualificado? Qual é a sua missão essencial? Fica o questionamento. E encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, dá o like aí que a gente fica super contente. Estamos voltando aí tentando voltar com alguma frequência mais forte, né? Toca no sininho aí para receber as notificações, se inscreve no canal, não se esqueça de fazer comentários caso ache que seja interessante, comentários que fomentem outros debates, outros vídeos, coloca aí as suas sugestões para a melhoria do canal e nos vemos no próximo vídeo, ok? Um abraço e até lá!